Se você quer aprender a usar o ISO um pouco mais alto e mesmo assim evitar o ruído, esse vídeo é para você, tá interessado? Bora! Fala galera, Perazzoli por aqui, eu sou fotógrafo de casamento desde 2008. Se você é novo nesse canal, considere se inscrever, deixar um like, um comentário, porque isso ajuda demais o canal a crescer e é uma forma de você retribuir com todo o carinho do mundo aí esse empenho que eu tenho tido por vocês aqui no canal, beleza? Lembrando também do meu Instagram, Eduardo Perazzoli, onde eu posto muito conteúdo lá, a gente interage bastante, eu posto sobre churrasco, pescaria, outros assuntos também aleatórios da minha vida, da minha rotina, inclusive a criação do novo estúdio aqui do canal, novo estúdio de gravação. A gente comprou um apartamento aqui em Bragança Paulista e um dos quartos do apartamento vai ser o novo estúdio. Então você quer acompanhar como tá ficando o novo estúdio? Tô postando lá no Instagram de vez em quando. Então espero você lá, Eduardo Perazzoli. Bora lá. Esse vídeo não deve ser um vídeo muito longo, eu quero só falar um princípio básico aqui sobre isso, que vai ajudar muito vocês aí que têm dificuldade em relação a esse assunto. E eu quero responder uma pergunta de um inscrito aqui do canal. Espero que ele seja inscrito, né? Eu não sei se ele é inscrito, mas ele deixou um comentário aqui, que é o Ariel Salles 2711. Ele perguntou o seguinte, ó: não sei se é algo besta de se perguntar, nunca é, pode perguntar sempre aqui, mas como você consegue usar um ISO tão alto e não ter tanto ruído? Isso pode parecer uma dúvida besta, mas não é, porque muita gente tem esse tipo de problema e não entende de fato para que serve o ISO na nossa fotografia. E antes de responder por que e mostrar aqui exemplos por que eu consigo ter menos ruído mesmo usando um ISO muito alto, eu quero te explicar um pouquinho o que é o ISO na fotografia. Bom, o ISO é uma medida de sensibilidade à luz, então quanto mais baixo o valor do ISO, menos sensível o nosso sensor é à luz. Em contrapartida, ele entrega uma foto mais limpa, sem ruído. Quanto maior o número, mais a sensibilidade do nosso sensor à luz, em consequência, a sensibilidade aumenta o ruído na fotografia. Mas a gente tem que prestar atenção que esse ruído ele aparece quando a gente tenta clarear uma imagem mais do que o necessário. A gente tem que pensar que o ISO faz parte de um tripé da fotografia: ISO, abertura e velocidade. Tem um vídeo aqui no canal, vou linkar aqui em cima no card, onde eu falo certinho dessa relação e como você configura, e vai ficar muito claro na sua cabeça como você usar esse tripé, abertura, velocidade e ISO, na configuração de suas fotografias. Mas a gente tem que entender que quando a gente quer fotometrar uma foto, a gente quer entregar uma fotografia perfeita como os nossos olhos estão vendo, é muito importante que esses três itens estejam em equilíbrio. E qual é o erro da maioria dos fotógrafos? Sobrecarrega demais o ISO às vezes. Usa uma velocidade muito alta, uma abertura muito fechada e taca pau no ISO, leva o ISO lá pra cima. E aí, consequentemente, você ganha ruído na sua fotografia, porque quanto mais alto o ISO, mais ruído vem. Então, o primeiro problema é esse: você sobrecarrega demais o ISO e não se preocupa tanto com velocidade e abertura. Eu já vi fotógrafos, por exemplo, em workshops e tudo mais, fotografando entradas de casamento com 1/4000 de velocidade, 1/5000 de velocidade e com ISO 6400, 8000, 10000. Às vezes, no calor do momento, na correria ali, a pessoa esquece, principalmente o iniciante. Ele nem lembra da velocidade, ele vai lá, a foto tá escura, ele vai aumentando o ISO e ele nem percebeu que tá com velocidade muito acima do que é necessário para aquela situação. Então, uma entrada, por exemplo, numa igreja, cara, 1/200 é mais do que suficiente. E aí, nesse caso, você não sobrecarrega tanto ISO, porque se você tivesse 1/200, você não precisaria de ISO 10000. Um ISO 1600, 800 já resolveria, mas ali no calor do momento a pessoa se equivocou e é normal de acontecer isso no começo, tá bom? Agora, um fator mais importante do que tudo isso é que muita gente tenta clarear a fotografia na marra. A cena ela é escura, o ambiente é escuro, não tem iluminação, você não levou um LED e aí você quer iluminar a cena mais do que é necessário. Aí que entra o ruído em excesso na fotografia. Vale lembrar que ao usar ISO alto vai entrar um pouco de ruído. Dependendo da câmera que você usa, do tipo de sensor, algumas vão entrar muito mais ruído do que outras. Então isso é lógico. Usou um ISO alto, vai entrar ruído. Piora muito a situação se você quiser clarear a cena mais do que o necessário. Aí você complica tudo de vez. Então vamos pensar o seguinte: a fotografia nada mais é que a gente mostrar o que os nossos olhos estão vendo. Se você passar a enxergar a fotografia dessa forma, você vai ver que você vai maneirar muito mais no ISO e consequentemente vai levar muito menos ruído para sua imagem. Enquanto eu falo a partir de agora, eu vou mostrar aqui algumas fotos que eu fiz aqui da Manicure aqui no escritório com ISO 40000. E por que eu exagerei e usei logo o ISO 40000? Porque a Sony A7 IV, a câmera que eu utilizo, ela tem uma ótima, uma excelente relação com ruído. Então você pode aumentar muito o ISO, que você vai ver pouquíssimo ruído. Em uma das fotos eu usei só um pouquinho do meu LED e usei o ISO em 40000 com a velocidade um pouco mais baixa para fazer a fotometria que eu queria.
Na foto seguinte, o que eu fiz? Eu aumentei muito a potência do meu LED, eu joguei muito mais luz e eu não mexi no ISO, eu aumentei a velocidade para entregar mais ou menos a mesma fotometria. E você pode perceber entre as duas fotos que a foto que eu tinha luz suficiente, mesmo usando o mesmo ISO 40000, ele entregou menos ruído e também entregou uma cor mais bonita. A foto com ISO 40000 mal iluminada, ela danificou as cores e entregou mais ruído na imagem. O ISO, ele não substitui uma luz de qualidade na sua cena. É por isso que eu uso bastões de LED, é por isso que eu uso flash, é por isso que eu levo a minha própria iluminação para os eventos. Mesmo com a Sony A7 IV sendo poderosíssima em relação a ISO, se eu quiser clarear a cena mais do que está me mostrando, eu vou trazer ruído desnecessário para a imagem. Esse é o primeiro ponto. Então o que eu faço? Eu jogo a minha luz para que mesmo quando eu preciso usar o ISO um pouquinho mais alto, a iluminação que incidiu sobre o assunto ali, ele me ajuda a ter menos ruído na fotografia. Então, respondendo ao Ariel, por que minhas fotos têm menos ruído? Porque eu ilumino as cenas melhor. Então você vai ver mais ruído em fotos mal iluminadas que você clareou na marra. Quando você joga o mínimo possível de luz e você só dá uma força no ISO, mesmo o ISO alto, vai ter menos ruído na sua imagem. E para finalizar o vídeo, eu quero falar para aqueles neuróticos do ISO alto, os neuróticos do ruído. Eu já fui essa pessoa um dia. Quem são os neuróticos do ISO alto? São as pessoas que ficam vendo a imagem só em zoom 100% no Lightroom ou no Photoshop. Aí, meu amigo, é claro que você vai ver muito ruído, vai até te assustar. E qual é a boa notícia que eu tenho para você? Meu amigo, quando você postar essa imagem no Instagram, quando você postar essa imagem num álbum, quando você imprimir essa imagem, quando você fizer um álbum, muito desse ruído não vai aparecer, porque o arquivo vai ser comprimido, compactado, e aí vai automaticamente comprimir também o ruído e não vai aparecer na imagem. Então a minha dica para você é o seguinte: teste, pegue uma foto que você considera com ruído alto ou com ruído baixo e revele essa fotografia, faça lá um 40x30, vai lá no laboratório, pede para revelar essa imagem para você ver na prática, no papel, que não é tão assustador assim quanto você vê lá em 100% no Lightroom. Então essa é a primeira dica. Muitos fotógrafos hoje não imprimem as fotos, né? A fotografia só entrega digital, só posta no Instagram, e aí fica lidando com um zoom 100% no Lightroom e fica assustado com o ruído. Não vai aparecer, na maioria dos casos, na impressão. Faça teste que você vai comprovar o que eu estou te falando aqui. E uma outra coisa é para postar em rede social. Um arquivo de uma câmera hoje boa, ela sai lá com 5.000, 6.000 pixels de largura. Quando você postar ela vai ser comprimida a 1920. Então o que isso acontece? Comprime também o ruído e automaticamente você vai ver pouquíssimo ou nenhum ruído na maioria das suas fotos quando você postar na rede social ou quando você imprimir também. Lembre-se, o ruído não é um vilão, ele não é seu inimigo, ele é seu aliado. Infelizmente, para aumentar a sensibilidade do sensor à luz, vai entrar um pouquinho de ruído e pode ser até usado de maneira artística em alguns casos, né? Tem gente que bota o ruído de propósito, aumenta lá a quantidade do ruído para entregar uma foto mais artística, meio retrô e tudo mais. Então, o ruído não é um inimigo, a gente só precisa saber lidar com ele. E claro, não se assustar, porque na maioria dos casos não vai aparecer. Você quer ver um exemplo? Chega muito próximo de um outdoor, por exemplo. Você vai ver que a imagem parece que não tem resolução, os pontos estão distantes um do outro, a fotografia parece até estranha. E por que isso acontece? Porque um outdoor ele é feito para ser visto à distância, então quando você está vendo ele lá a 15, 20, 30, 40 metros, parece que a imagem é super nítida, parece que é em 4K, então é lindo, maravilhoso. Só que quando você chegar perto, é estranho, é esquisito. É a mesma coisa que acontece quando você fica dando zoom demais na fotografia do computador. Ela parece ser muito mais ruidosa do que quando a gente vê ele impresso ou quando a gente posta na rede social. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, tirado sua dúvida em relação a ruído e ISO alto. E continue assim, ó, manda aqui nos comentários, porque se o assunto for interessante, vira vídeo aqui pro canal. Eu acabo ajudando você e em contrapartida ajudando mais um monte de gente, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, até o próximo vídeo, fiquem com Deus e tchau!